Se você já perdeu oportunidades por medo, por achar que você não era capaz, esse vídeo é para você. Eu sou o Tom Sales, desenvolvedor de pessoas, e vou te ajudar a destravar o potencial que já existe dentro de você. Hoje você vai entender o que é crença limitante e vai perceber que muitos medos e comportamentos que você tem hoje têm um motivo e que várias percepções que você tem sobre você mesmo não são verdade. Mas afinal, o que é crença limitante? É um jargão de coach? São palavras que estão na moda? Não. Crença limitante é uma ideia que você tem sobre você, sobre pessoas, ou até mesmo sobre algumas situações. Ela vem de medos, de traumas, de frustrações, de coisas que você já viveu, até mesmo da forma como você foi criado. Isso é muito interessante. Às vezes você vive crenças, você acredita em coisas que não foi você que viveu, mas os seus pais viveram. Eles tiveram as frustrações, as decepções, os medos deles. Automaticamente passou isso para você e você vive limitado dentro de algo que nem foi você que construiu. A crença limitante é uma programação mental invisível que você desenvolve e instala na sua mente. Deixa eu te dar alguns exemplos de crença limitante. Vamos imaginar que você aprendeu a dirigir, tirou a habilitação, comprou um carro, está feliz na vida lá, dirigindo meu carro. E aí o que acontece? Bateu o carro. Que coisa frustrante, né? Quando acontece isso é muito ruim. Você fala, eu não quero mais esse carro, vou vender esse carro e ficar chateado, chateada e beleza. Se recupera, manda o carro na funilaria, assume o prejuízo, agora tá tudo certo. Voltou a dirigir. Dirigindo meu carro. Bateu o carro novamente. Ah, definitivamente dirigir não é para mim. Não quero mais saber de dirigir, não quero mais saber de carro. Agora meu negócio é andar de Uber, metrô, ônibus. Eu vou a pé, mas eu não dirijo mais. Crença limitante. Isso é uma crença limitante. Vamos trazer outro exemplo. Você começou a namorar, tá feliz da vida, só love, tá apaixonado demais. E aí começam as brigas e não tá falando mais a mesma língua, termina. Nossa, aquele final de semana triste, coração apertado, chateado. Aí demora bastante tempo para se recuperar. Semanas, meses. O mais intenso demorou aí 1 ano, 2 anos para se recuperar. Beleza, se recuperou, tô pronto para outra, começa a namorar novamente, brigas, chateações, termina novamente. Não é para mim. Namorar não é para mim, ter alguém não é para mim, eu nasci para viver sozinho. Crença limitante. Poderia trazer várias outras situações aqui, mas isso é crença limitante. Quando você pega a frustração e não entende que aquilo é um meio e transforma aquilo no fim. Ao invés da pessoa falar, aonde foi que eu errei? Toda vez que eu estava dirigindo, qual foi o gatilho? Qual foi a situação? Onde que eu errei que aconteceu isso? Eu estava mexendo no celular? Estava distraído? O que aconteceu? Aqui no relacionamento, quando que nasciam as brigas? Quando que começou a dar errado? Analisar aonde errou para não errar de novo. Mas as pessoas não fazem isso. Simplesmente traz uma sentença dizendo que aquilo não é para ela. Eu já tive muita crença limitante. Eu sempre morei aqui na parte sul de São Paulo, da ponte para cá. Quando era bem pequenininho, São Luís, aí depois Jardim Irene, morei 9 anos no Jardim Irene. Aí depois eu fui morar ali no Parque Lígia, perto do Parque do Engenho, Jardim das Rosas. Só quebrada. Aquele ambiente, aquela realidade me fez ter várias crenças limitantes. Os meus pais, eles são bem simples. Eles não tiveram a oportunidade de estudar. Eles não tiveram profissões que pagavam bem. E eu cresci num lar onde o meu pai era vigilante, minha mãe é doméstica, e eles ganhavam um pouquinho. E são verdadeiros heróis que conseguiram criar 3 filhos, pagar as dívidas, fazer comprar um terreninho e construir. Você já consegue perceber que não tinha luxo,
que não tinha lazer. Muitas vezes a sensação não era que a gente vivia, mas que a gente sobrevivia. Fora a situação financeira, o ambiente, a nossa realidade de bairro, de rua, era muito violento. Era comum a gente sair na rua e ter um cara estirado, morto, que tinha acabado de ser assassinado. E muitos amigos foram para as drogas, foram para o mundo do crime. E tudo isso parecia que a minha vida ia ser muito parecida. Parecia que ou eu iria para esse lado, ou eu iria ser igual aos meus pais. Eu não entendia que todo aquele esforço dos meus pais era para criar o nosso chão, que dali para frente seria mais fácil para a gente. E muitas vezes eu tinha insegurança. Será que a minha vida vai ser do mesmo jeito? Será que eu não vou ter carro? Será que eu não vou ter uma casa? Quem que vai querer casar comigo nessa situação? Isso me fez uma pessoa insegura. E o tempo foi passando e eu fui conseguindo vencer essas crenças limitantes. A gente precisa identificar as crenças na nossa vida, porque senão a gente vai ser sempre inseguro e quando as oportunidades aparecerem, a gente sempre vai achar que a gente é muito pequeno, que a gente não é capaz e a gente vai deixar passar. Deixa eu falar um cara da Bíblia, Moisés, um dos maiores líderes da história, o cara responsável por libertar o povo de Israel. Quando Deus trouxe a missão para ele, o que ele falou? Ah, Deus, arruma outro, eu sou pesado nas palavras. Alguns estudiosos acreditam que ele era gago. Moisés meteu uma gagueira lá. Vixe, eu não, Deus, manda outro. E olha quem foi Moisés. Mas não existe crença limitante só na Bíblia, não. Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, foi cortado do time da escola. Logo teve uma crença limitante. Eu não sou bom o suficiente. O Walt Disney foi demitido do jornal por falta de criatividade. Logo criou uma crença limitante. Eu não sou criativo o suficiente. Silvio Santos, um dos maiores comunicadores e apresentadores da nossa história. Ele foi camelô e ele já relatou que por não se sentir bonito, por não ter tido tanto estudo, ele não imaginava chegar aonde chegou. Imagina se esses caras tivessem parado na primeira frustração, tivessem parado no primeiro não. Nós não estaríamos hoje contando a história deles. Deixa eu te contar uma história. Havia um homem que ele foi circense por muito tempo. E em um determinado momento ele decidiu mudar de profissão, mudar de cidade, conheceu uma mulher, casou, teve filho. E um dia ele queria levar o filho dele para conhecer esse mundo do circo. E tinha um circo na cidade, ele levou o filho dele e antes de começar o espetáculo, eles estavam conhecendo ali as instalações e o filho estava impressionado com aquele mundo. Nossa, olha a moto, olha o leão, olha o palhaço. E chegou uma hora que ele ficou paralisado na frente de um elefante que era muito grande, muito forte. Ele ficava olhando para aquele elefante e o pai dele falou: "O que foi, filho?" Ele disse: "Pai, como é que esse elefante é tão grande e tão forte e está amarrado nessa cordinha e nessa estaca tão pequena? Será que o pessoal não consegue perceber, pai, que esse elefante vai fugir, que ele vai estourar essa corda aqui em um segundo?" Aí o pai dele disse: "Não, filho, ele não vai. Esse elefante, desde pequenininho, ele está amarrado nessa cordinha e nessa estaca. E quando ele era pequeno, ele ainda era fraco. Ele tentou fugir várias vezes, ele tentou estourar essa cordinha várias vezes, mas ele não conseguiu porque ele ainda era pequenininho." Aí o filho falou: pai, mas tudo bem, mas agora ele é grande, agora ele é gigante." E aí o pai dele respondeu: "Sim, mas ele não sabe disso. Ele cresceu acreditando que não pode. Por isso, ele nem tenta mais." Todas as vezes que eu conto essa história, esse finalzinho me emociona. Porque quantas vezes nós somos igual esse elefante? A gente já cresceu, agora a gente já está forte, mas as frustrações, as experiências que a gente teve no passado, quer mostrar o tempo todo pra gente que a gente não pode,
que a gente ainda é fraco, que a gente não vai conseguir. E por isso, a gente nem tenta mais. As crenças limitantes, elas não desaparecem do nada, mas elas perdem o poder quando a gente decide não viver mais através delas. Você não é o que as pessoas estão falando que você é. Você não é o erro que cometeu. Você não é a dor que te convenceu a acreditar. Você é o que Deus diz que você é. E Deus nunca disse que você é fraco, que você é incapaz. A vida vai tentar te lembrar. A vida sempre vai tentar te lembrar dos seus medos. O passado vai sempre tentar te empurrar para o mesmo lugar. A mente vai tentar te convencer que nada mudou. Mas existe algo acontecendo com você. Tente outra vez. Existe processo, existe crescimento, existe transformação. Tente outra vez. Não deixe as crenças limitantes te parar. O seu futuro não depende das crenças que te limitam, mas depende das atitudes que você vai tomar daqui para frente. Eu sou o Tom Salles, eu estou crescendo todos os dias e eu quero te ajudar a crescer também.